Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. E no vídeo anterior eu comentei que iria passar para vocês algumas estratégias que eu já adotei na festa nordestina. São estratégias reais que eu adotei, até que eu já adoto, que eu acredito que possa ajudar aí com os seus negócios. A nossa festa, que esse ano vem com o título de Arraial da Festa Nordestina, é um evento que não é simplesmente um evento. Para mim é uma escola, é um grande aprendizado, porque é nela que eu percebo vários momentos, eu tenho a necessidade de trabalhar o meu autoconhecimento. Foi assim nesses 18 anos e eu acredito que vai continuar assim, porque se você não sentir um friozinho na barriga quando você está fazendo algo, é porque esse algo já não tem mais importância. E nesse caso da festa eu sempre sinto um friozinho na barriga. Mas vamos lá, eu vou trazer uma estratégia para vocês que eu adotei no passado, que foi para poder falar em público. Eu sempre tive facilidade de me comunicar com as pessoas, mas na hora de falar em público, fazer um treinamento, fazer uma palestra, fazer uma apresentação, eu sempre fiquei muito tensa e muitas vezes eu esquecia as palavras, eu ficava com a garganta presa. Muita gente tem essa situação também. E talvez isso possa estar atrapalhando nos seus negócios. Eu usei duas situações. Uma foi o mapa mental. O que é o mapa mental? É você pensar num tema que você vai falar. No caso da festa, vamos imaginar, eu preciso dar um treinamento para uma equipe para falar sobre segurança. Então o tema é segurança. E eu vou escolher 3 ramificações desse tema para falar. Eu preciso falar do número de segurança que vai ser utilizado, os pontos onde essa segurança estará e preciso falar sobre o responsável dessa comunicação entre segurança. Eu posso desenrolar a conversa ao longo do tema ali, ao longo da apresentação, mas sabendo que eu tenho já 3 ramificações a ser falada. Vamos imaginar que eu quero falar sobre a equipe de segurança. Eu preciso de 20 seguranças, entre homens e mulheres, que vão revistar pessoas que estarão uniformizados. Então eu já iniciei aqui o treinamento. E aí vou falando as várias outras situações referente a essa equipe de segurança. Dentro desse treinamento, eu já vou para um segundo ponto. Eu preciso definir quais são os pontos estratégicos para essa segurança ficar. Então vai ser na portaria 1, portaria 2, no restaurante, no caixa, enfim. Aí eu já vou explicando ali como que vai ser essa segurança. O outro ponto é, quem são as pessoas que irão se comunicar? Quem são os responsáveis? O responsável da equipe de segurança e um responsável da nossa equipe para falar com esse responsável da segurança. Porque dessa forma a gente não tem cruzamento de informação e também não vai atrapalhar o trabalho da segurança. Percebe? Então, esse mapa mental me traz essa possibilidade de visualizar o todo e eu vou fazer esse treino sem me perder na hora de me comunicar com o público. Agora, existe uma outra coisa muito mais importante, que aí é do autoconhecimento, é como que a pessoa lida ao falar em público. Eu tinha grande dificuldade para falar em público, como eu já falei, eu travava, eu ficava muito tensa. Então eu precisava adotar alguma situação para tirar essa tensão. E aí eu adotei essa técnica de ancoragem. O que é uma âncora? Então vamos imaginar, você começou a aprender a dirigir e você viu lá os sinais de trânsito, verde, amarelo, vermelho, e você sabe que o vermelho é o sinal de perigo. Então você aprendeu ali na sala de aula, mas você também já tinha aprendido na escola que atravessar a rua você não pode atravessar no farol vermelho. Ao longo da sua vida você foi ouvindo que no sinal vermelho é perigo. Então isso é uma âncora. Toda vez que você vê o sinal vermelho, você vai pensar, opa, tem que me atentar porque é perigo. Agora vamos imaginar como que eu fiz essa âncora comigo. Eu sei, nós sabemos que a nossa mente exagera. Às vezes ela tem tanto medo de algo novo, que dá diarreia, dá pressão alta. Às vezes a pessoa até fica doente por uma coisa que ela
criou na mente dela. Não existe, mas ela criou. Então, sabendo disso, que nossa mente exagera, que muitas vezes ela mente para nós, qual foi a técnica que eu usei? Eu peguei o meu dedinho, marquei aqui um ponto vamos imaginar, eu tô muito tensa. Isso foi uma cena real, tá? Quando eu fui dar uma entrevista para uma rede de rádio. Então eu tava muito tensa. Aí eu marquei aqui no meu pulso aquela situação, mentalizando como que eu tava tensa. Meu Deus, como que eu vou falar? Será que eu vou esquecer tudo que eu tenho para falar? Com isso, eu estava bem agitada. Então eu estou mentalizando ali. Daqui a pouco eu voltei de olhos fechados, voltei, abri os olhos e tô pensando, nossa, eu tô realmente tensa. E aí eu fui colocando na minha mente o cenário que estava ali para desviar a minha atenção daquela situação de medo, né, que eu estava. Aí sempre fazendo aquela técnica da respiração 4, 4 e 6. Inspira, segura por 4 segundos e depois solta por 6 segundos. Então eu repeti isso 3 vezes e daí vou para um segundo ponto. Então já tinha marcado o ponto tenso aqui, aí eu vim aqui e marquei o ponto de lembrança de algo sensacional. Algo que eu fiquei assim animada, segura, totalmente segura do que estava falando ou fazendo. Eu fiquei mentalizando esse momento e sentindo isso passar para o meu corpo, trazer aquela alegria daquele momento e fui respirando 4, inspira 4, para por 4 segundos, solta por 6 segundos, por 3 vezes fiz isso e daí quando eu voltei o meu dedo no ponto onde eu estava nervosa, que foi lá no início, eu já não sentia mais a tensão que eu estava no início. Ou seja, essa âncora que eu criei aqui me trouxe leveza, tranquilidade para eu dar a entrevista sem o menor problema, sem gaguejar, sem me esquecer do que eu tinha para falar. Foram essas técnicas que eu usei para falar em público. Usei isso em outros momentos para dar palestra, para dar entrevista na TV. Então foi bem produtivo e testei inclusive com outras pessoas e as pessoas falaram que funcionou. Então, se você tiver curiosidade, quiser saber como fazer isso, entre em contato que eu posso te explicar de uma forma mais suave, mais tranquila para que você adote aí nos seus negócios. E se você precisar treinar a sua equipe por alguma razão e você tem essa ansiedade, essa tensão de fazer isso, essa técnica pode te ajudar bastante, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilha, acione o sininho para que novos vídeos cheguem aí para você. Grande abraço e até o próximo vídeo.